Olá, esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links que estão na descrição. Ao apontar como nossas ideias preconcebidas afetam nossas interações com os outros, Malcolm Gladwell, autor dos best-sellers Fora de Série e O Ponto da Virada, escreveu um guia valioso para tempos de intolerância e crise. Como Fidel Castro conseguiu enganar a CIA durante décadas? Por que Neville Chamberlain pensou que podia confiar em Hitler? Por que os casos de ataques sexuais nas universidades estão crescendo? Neste livro, Malcolm Gladwell apresenta uma análise surpreendente da maneira como interagimos com as pessoas que não conhecemos e questiona por que tantas vezes fazemos julgamentos equivocados em relação a elas. Existe algo muito errado com as estratégias que usamos para interpretar os outros. Por não sabermos falar com estranhos, abrimos a porta para conflitos e mal-entendidos, às vezes com consequências catastróficas. Em Falando com Estranhos, você lerá sobre uma espiã que passou anos nos mais altos níveis do Pentágono sem ser detectada, sobre o homem que derrubou o gestor de fundos Bernie Madoff, sobre o suicídio da poeta Sylvia Plath e várias outras histórias intrigantes. Sobre o autor Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell é um jornalista, autor e palestrante canadense. Ele nasceu em 3 de setembro de 1963, em Fareham, Hampshire, Inglaterra. Gladwell é conhecido por seus livros e artigos que exploram as implicações inesperadas das ciências sociais e da pesquisa acadêmica sobre a vida cotidiana. Ele começou sua carreira como jornalista na revista The American Spectator e depois trabalhou como repórter de negócios e ciência no The Washington Post. Em 1996, Gladwell juntou-se à equipe da revista The New Yorker, onde se destacou por seus artigos aprofundados e instigantes sobre uma variedade de temas. Além de Davi e Golias, Gladwell é autor de vários best-sellers, incluindo O Ponto da Virada, The Tipping Point, Blink, A Decisão num Piscar de Olhos e, Fora de Série, Outliers. Seus trabalhos são amplamente aclamados por sua capacidade de combinar narrativas cativantes com insights profundos sobre comportamento humano e fenômenos sociais. Gladwell é reconhecido por sua habilidade em tornar conceitos complexos acessíveis ao público em geral, estimulando reflexões sobre como pensamos e tomamos decisões. Sobre o livro Falando com Estranhos. Malcolm Gladwell começa falando com estranhos abordando o caso de Sandra Bland, uma mulher afro-americana cujo encontro com um policial no Texas terminou em tragédia. Este incidente serve como um ponto de partida para discutir como falhas na comunicação e na compreensão mútua entre estranhos podem levar a consequências desastrosas. Gladwell sugere que muitas vezes temos suposições equivocadas sobre nossa capacidade de ler e interpretar as intenções e emoções dos outros, especialmente de pessoas que não conhecemos bem. Uma das teorias centrais apresentadas é a da verdade padrão, que afirma que, por padrão, as pessoas tendem a acreditar que os outros estão dizendo a verdade. Embora essa predisposição a confiar seja vantajosa em muitas situações, ela também nos torna vulneráveis a enganos e fraudes. Exemplos como o espião cubano Ana Montes e o fraudador Bernie Madoff ilustram como essa tendência de acreditar na honestidade dos outros pode ser explorada por indivíduos mal intencionados. Gladwell também explora o problema da transparência, a ideia de que podemos julgar corretamente as intenções e emoções das pessoas com base em suas expressões faciais e comportamentos. Ele argumenta que essa suposição é frequentemente incorreta, apoiando-se em exemplos como o julgamento errôneo de Neville Chamberlain sobre Adolf Hitler e interpretações equivocadas de emoções em experimentos de psicologia.
Confiar em sinais externos pode levar a sérios mal-entendidos, revelando a falibilidade de nossa percepção. O autor detalha uma série de incidentes em que a incapacidade de entender corretamente estranhos teve consequências trágicas. Ele menciona a morte de Sylvia Plath, o caso de Amanda Knox e o suicídio de adolescentes indígenas em reservas no Canadá. Em cada exemplo, Gladwell expõe como falhas na comunicação, preconceitos e suposições errôneas contribuíram para resultados negativos. Ele argumenta que nossa incapacidade de interpretar corretamente os outros é uma falha sistêmica com impactos profundos. Por fim, Gladwell enfatiza a importância do contexto para entender o comportamento das pessoas. Ele cita o caso de Jerry Sandusky, ex-treinador de futebol americano condenado por abuso sexual infantil, e como a instituição ao seu redor falhou em reconhecer e agir sobre os sinais de alerta. Para Gladwell, compreender estranhos requer considerar não apenas suas ações isoladas, mas também o contexto mais amplo em que essas ações ocorrem. Ele propõe que uma abordagem mais cautelosa e contextual pode melhorar nossa capacidade de interagir e entender pessoas desconhecidas. Conclusão. Em Falando com Estranhos, Malcolm Gladwell oferece uma análise profunda e perspicaz sobre as complexidades e desafios de interagir com pessoas que não conhecemos bem. Ele argumenta que nossa tendência natural de confiar e a crença na transparência das emoções humanas frequentemente nos enganam, levando a graves mal-entendidos e tragédias. Ao examinar casos históricos e contemporâneos, Gladwell demonstra como essas falhas de comunicação são não apenas comuns, mas também profundamente enraizadas em nossa psicologia e cultura. Sua análise nos desafia a reconsiderar a maneira como avaliamos e interagimos com os outros, especialmente em um mundo cada vez mais interconectado. Gladwell conclui que, para mitigar os riscos associados a essas interações, é essencial adotar uma abordagem mais cautelosa e contextual. Devemos reconhecer nossas limitações na leitura dos outros e estar cientes de como o contexto influencia o comportamento. Ao fazer isso, podemos melhorar nossa compreensão mútua e reduzir a probabilidade de mal-entendidos desastrosos. Falando com Estranhos não só ilumina as armadilhas das interações humanas, mas também propõe caminhos para uma comunicação mais eficaz e empática, sublinhando a importância de questionar nossas suposições e de valorizar o contexto em nossas avaliações. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, Falando com Estranhos? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, clique no primeiro link da descrição e adquira o seu exemplar.